Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O grito veio do nada, fino, desesperado, cortando o silêncio quente do meio-dia como uma lâmina. Eu voltava da lida com o gado, o corpo cansado, a camisa grudada nas costas de tanto suor. O sol ardia sobre a estrada de terra e o calor subia do chão em ondas que distorciam a paisagem. Minha fazenda fica às margens do rio Pindaré, no interior profundo do Maranhão, onde a solidão tem peso e o silêncio é companheiro constante. Quando ouvi aquele grito, puxei as rédeas do cavalo. O bicho parou, as orelhas atentas. Escutei de novo. Vinha do rio. Olhei rápido e vi uma jovem se debatendo na correnteza. Os braços batiam contra a água barrenta, desesperados, o rosto sumindo e reaparecendo como se lutasse contra o próprio destino. A boca aberta num grito que a água engolia. O rio, calmo pela manhã, agora rugia como um bicho bravo. A chuva da noite anterior tinha engrossado a correnteza. A água marrom arrastava galhos, folhas, tudo que encontrava pela frente. E aquela menina ali, sendo levada. Não pensei. Pulei do cavalo, amarrei as rédeas num tronco torto à beira da estrada e corri. As botas pesavam nos pés. Arranquei as duas, joguei longe. Peguei uma corda curta que trazia na cintura, amarrei numa ponta à própria cintura e na outra a um tronco grosso na margem. Meu coração batia forte. Fazia anos que não sentia o sangue correr assim nas veias. Mergulhei. A água quente na superfície e fria no fundo me puxou com uma força que não esperava. Senti o rio querendo me levar também. Nadei contra a corrente, os braços ardendo, o peito queimando, o barulho da água enchendo os ouvidos e engolindo o ar. A jovem estava uns 20 metros à frente, sendo arrastada. Eu via os braços dela batendo, cada vez mais fracos. Nadei com tudo. Em correnteza me jogava de um lado para o outro. Engoli a água, tossi. Continuei. Não podia parar. Algo dentro de mim gritava que eu não podia deixá-la morrer. Não assim, não sozinha, não daquele jeito. Quando consegui alcançá-la, ela já quase não tinha forças. Os dedos trêmulos mal conseguiam segurar a mão que estendi. Agarrei o braço dela com as duas mãos e puxei com tudo. O rio nos jogou contra um tronco. Senti a dor explodir nas costelas, mas não soltei. Segurei firme e comecei a puxar nós dois de volta, usando a corda, usando os galhos, usando o que tinha. Foi um inferno chegar até a margem. A correnteza não queria soltar, mas a vontade de salvar era maior que o rio. Consegui apoiá-la num galho grosso preso à beira e, com esforço, arrastei o corpo dela para cima, para o chão de terra molhada. Deitei ela na grama, tremendo, pálida, coberta de lama. Por um momento terrível, pensei que fosse tarde demais. Ela estava imóvel, os lábios roxos, os olhos fechados. Coloquei a mão no peito dela. Nada. Virei o rosto dela de lado e vi a água começar a sair pela boca. Pressionei as costas dela. Mais água. E então, graças a Deus, ela tossiu. Tossiu e cuspiu água barrenta. O corpo convulsionou. Respirava. Cobri ela com meu paletó molhado, que não servia para nada, mas era o que eu tinha. Agradeci em silêncio. Não sei bem para quem, mas agradeci. Sentei ao lado dela na terra e esperei o tremor passar. Levou tempo. Ela tossia, tremia, chorava sem fazer som. Eu só ficava ali, a mão no ombro dela, dizendo baixinho que estava tudo bem, que ela estava viva, que o rio não tinha levado tudo. Quando finalmente abriu os olhos, olhou para mim assustada. Não sabia onde estava. Não me conhecia. O pânico no rosto era puro. Disse com voz calma que ela estava segura, que eu tinha tirado ela do rio, que já tinha passado o pior. Ela tentou falar, mas só saiu um choro fraco. Tremia tanto que os dentes batiam. Peguei ela no colo, mesmo meu corpo pesando de cansaço, e levei até o cavalo.
Montei com ela na frente, segurando firme, e tocamos devagar em direção à fazenda. O caminho pareceu eterno. Ela encostava a cabeça no meu peito, tremendo, molhada, perdida. Não falava nada. Eu também não. Só seguia, sentindo o peso daquela vida nos braços e pensando em como o destino é estranho. De manhã, acordei sozinho, como sempre. Agora carregava alguém que quase morreu. Chegamos na fazenda quando o sol já baixava. A casa é simples, de madeira e telha velha, cercada por um quintal grande e vazio. Levei ela para dentro, para o quarto de hóspedes que ninguém usava há anos. Acendi o fogo no fogão a lenha, peguei um cobertor limpo e coloquei sobre ela. Preparei um chá quente de erva cidreira e deixei do lado. Ela estava deitada, encolhida como uma criança, olhando para a parede. Não olhava para mim. Disse baixinho que ela podia descansar, que estava segura ali, que ninguém ia machucar ela. Saí do quarto e deixei que o silêncio falasse até que ela tivesse coragem de contar o que tinha acontecido. A noite caiu. Fiz comida, arroz, feijão, um pedaço de carne seca. Levei um prato para ela. Bateu na porta e entrei devagar. Ela estava sentada na cama, abraçando os joelhos, o olhar perdido. Coloquei o prato na mesinha. Disse que precisava comer alguma coisa. Ela não se mexeu. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Não sou homem de muitas palavras. Nunca fui. Mas algo naquele momento me fez sentar na cadeira velha do canto e esperar. Depois de um tempo longo, ela falou. A voz saiu fraca, quebrada, quase um sussurro. Meu pai me jogou no rio. Senti o sangue gelar. Fiquei olhando para ela sem entender. Ela continuou, as palavras saindo aos poucos, entrecortadas por choro silencioso. Hoje de manhã eu contei para ele que tô grávida. Ele gritou. Chamou eu de vergonha. Disse que preferia me ver morta do que ver o nome da família manchado. Me arrastou até o rio e me empurrou. Com as próprias mãos dele, me empurrou e ficou olhando eu me afogar. Fiquei sem ar, sem palavras, sem reação. Ela se encolheu ainda mais, o rosto molhado de lágrimas. Ele queria que eu morresse. Meu próprio pai queria que eu morresse. Senti uma raiva subir que fazia tempo não sentia. Uma raiva fria, profunda, das que queimam por dentro. Que pai faz isso? Que homem joga a própria filha num rio para morrer? Levantei devagar, me aproximei e disse com a voz firme: ninguém tem o direito de decidir quem merece viver. Ninguém. Você está viva e enquanto estiver debaixo deste teto, ninguém mais vai te machucar. Ela me olhou pela primeira vez desde que entramos na casa. Os olhos inchados, vermelhos, mas havia algo neles. Talvez um fio de esperança. Talvez só alívio de não estar mais sozinha. Deixei ela comer em paz e saí. Sentei na varanda, olhando a noite escura, ouvindo os grilos e o vento nas árvores. Acendi um cigarro velho que tinha guardado e fumei devagar. A fazenda, que por tantos anos foi só silêncio e solidão, agora guardava uma vida. Uma vida que quase foi roubada. Uma vida que, por algum motivo que eu não entendia, cruzou meu caminho justo quando eu voltava do pasto. O grito no rio ainda ecoava na minha cabeça, e eu sabia que, a partir daquele dia, nada mais seria como antes. Acordei antes do sol, como sempre, mas dessa vez foi diferente. Fiquei deitado olhando para o teto de madeira, lembrando que havia alguém na casa, alguém além de mim. O silêncio não era mais só meu. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Passei em frente ao quarto dela. A porta estava fechada. Fiquei ali parado por um momento, sem saber se devia bater, se devia perguntar se estava tudo bem. Decidi deixar quieto. Fui preparar o café. O fogão a lenha crepitou quando acendi. O cheiro de fumaça encheu a cozinha. Coloquei a água para ferver e fiquei olhando pela janela enquanto o dia clareava. A fazenda acordava aos poucos. Os pássaros começavam a cantar. As galinhas ciscavam no terreiro. Tudo normal. Mas eu sabia que nada era mais normal. Quando o café ficou pronto, separei 2 canecas. Coloquei pão, manteiga, um pedaço de queijo na mesa. Esperei. Não sabia se ela ia sair do quarto.
Não sabia se tinha dormido, se tinha passado a noite acordada com medo, se estava arrependida de ter contado o que contou. Passei 1 hora esperando. Ela não apareceu. Bebi meu café sozinho, como sempre fiz, mas o gosto estava diferente, tinha um peso. Levantei, lavei a caneca e fui para o curral. O trabalho não para, as vacas precisavam ser ordenhadas, o gado precisava de água, a vida continuava, com ou sem surpresas. Fiquei a manhã toda ocupado. O sol subia forte, o calor apertava, o suor escorria. Trabalhei calado, pensando nela. Será que estava bem? Será que tinha fugido? A ideia me deu um aperto no peito que não esperava. Voltei para casa perto do meio-dia. Entrei pela porta da cozinha e senti um cheiro diferente. Alguém tinha mexido no fogão. Olhei e vi uma panela no fogo com água fervendo. Ela estava ali, de pé, de costas para mim, olhando a água borbulhar. Usava uma roupa que peguei do armário, uma camisa velha minha que ficava enorme nela e uma calça que tive que amarrar com barbante. "Bom dia", disse baixinho, para não assustar. Ela se virou rápido, os olhos arregalados, como um bicho acuado. Ficamos nos encarando. Ela não respondeu, apenas acenou com a cabeça levemente e voltou a olhar para a panela. "Você comeu alguma coisa?" perguntei. Ela balançou a cabeça que não. "Tem pão na mesa. Tem queijo também. Pode comer à vontade." Silêncio. Fui até a pia, lavei as mãos e sentei na mesa. Peguei um pedaço de pão e comecei a comer, devagar, tentando mostrar que estava tudo bem, que ela podia relaxar. Ela continuou parada, olhando a água ferver, sem se mexer. Depois de um tempo, ela desligou o fogo. Pegou a caneca que deixei separada e colocou água quente. Não colocou nada dentro, só água. Ficou ali, segurando a caneca com as 2 mãos, como se precisasse do calor. "Pode sentar", disse, apontando para a cadeira. Ela hesitou. Olhou para a porta, depois para mim, depois para o chão. Finalmente, sentou, mas na ponta da cadeira, pronta para sair correndo se precisasse. Comemos em silêncio. Ou melhor, eu comi. Ela só segurava a caneca. De vez em quando dava um gole pequeno, mas não tocou na comida. "Precisa comer", falei, empurrando o prato com pão na direção dela. Ela olhou para o pão como se fosse algo estranho. Esticou a mão devagar, pegou um pedaço pequeno e mordeu. Mastigou devagar, engoliu com dificuldade. Lágrimas começaram a descer pelo rosto. Não perguntei o porquê, só fiquei ali, respeitando o choro silencioso dela. Quando terminou de comer aquele pedacinho, ela se levantou rápido, murmurou um "obrigada", quase inaudível, e voltou para o quarto. A porta se fechou. Fiquei sozinho de novo na cozinha. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente agora. Tinha companhia dentro dele. Os dias seguintes foram assim. Ela saía do quarto pouco. Às vezes vinha para a cozinha, pegava água, um pedaço de pão e voltava. Não falava, não olhava nos olhos. Andava encostada nas paredes, como sombra. Eu respeitava o espaço dela. Não forçava conversa, não fazia perguntas. Deixava a comida pronta, deixava roupas limpas, deixava a porta aberta para ela sair quando quisesse. À noite ouvia ela chorar. O som vinha abafado do quarto, mas eu ouvia. Ficava sentado na varanda, fumando, ouvindo aquele choro que parecia não ter fim. Queria fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Nunca soube lidar com dor alheia. A minha já era difícil o suficiente. No 5º dia, ela apareceu na cozinha de manhã cedo. Eu estava preparando o café quando ela entrou. Parou na porta, olhando. "Posso ajudar?" perguntou. A voz era fraca, mas era a primeira vez que ela falava por vontade própria. Olhei para ela, surpreso. Pode pegar as canecas ali no armário." Ela foi devagar, pegou as canecas e colocou na mesa. Ficou ali parada, esperando. "Pode sentar", falei, e ela sentou. Servi o café. Sentei do outro lado da mesa.
Ficamos em silêncio, bebendo, ouvindo os pássaros lá fora e o vento batendo nas janelas. Como você se chama? Perguntei, percebendo que nem isso eu sabia. Ela demorou para responder. Quando falou, a voz saiu baixa. Luísa. Luísa, repeti. Bonito nome. Ela não disse nada. Bebeu mais um gole de café. Eu sou João. Me apresentei. João Batista. Moro aqui sozinho faz muitos anos. Ela assentiu, mas não fez perguntas. Não demonstrou curiosidade, apenas olhava para a caneca como se tentasse se esconder dentro dela. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, disse. Não precisa ter pressa, não precisa ter medo. Ela levantou os olhos pela primeira vez e me encarou. Havia dor naquele olhar, uma dor antiga, profunda. Por que você está fazendo isso? Perguntou. Fiquei sem resposta por um momento. Por que mesmo? Não conhecia essa menina. Não devia nada a ela. Poderia ter deixado o rio levar. Poderia ter fingido que não vi, como tantos fazem. Porque ninguém merece morrer daquele jeito, respondi. E porque eu sei o que é estar sozinho. Ela abaixou os olhos de novo. Uma lágrima caiu na mesa. Meu pai me odeia, sussurrou. Sempre me odiou. Eu era um peso, um problema. Quando contei que estava grávida, vi nos olhos dele que ele queria minha morte. E não hesitou. A raiva voltou a queimar no meu peito. Ele não merece ser chamado de pai. Eu não tenho mais ninguém, continuou ela, a voz quebrando. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Fiquei só eu e ele. Ele nunca me bateu, mas nunca me olhou direito também. Eu era invisível, até ficar grávida. Aí eu virei um problema que precisava sumir. E o pai da criança? Perguntei com cuidado. Ela balançou a cabeça. Sumiu quando soube. Disse que não era problema dele. Fiquei olhando para ela, tão jovem, tão machucada, carregando uma vida dentro dela e quase perdendo a própria. Aqui você não é invisível, falei, e não é um problema. Ela me olhou de novo e pela primeira vez vi algo diferente no rosto dela. Não era alívio, não era gratidão, era desconfiança, como se não conseguisse acreditar que alguém pudesse querer ajudá-la sem esperar nada em troca. E eu entendia. O mundo tinha ensinado ela a não confiar em ninguém. Eu não vou te machucar, Luísa, disse, olhando firme nos olhos dela. Pode levar o tempo que precisar para acreditar nisso. Mas é a verdade. Ela não respondeu. Apenas se levantou, pegou a caneca e lavou na pia. Saiu da cozinha sem dizer mais nada. Mas algo tinha mudado. Pequeno, quase imperceptível, mas tinha mudado. E era um começo. As semanas foram passando, devagar, como tudo nessa terra. Luísa começou a sair mais do quarto. Não falava muito ainda, mas sua presença na casa ia se tornando menos fantasmagórica. Eu podia sentir quando ela andava pela sala, quando mexia nas panelas, quando sentava na varanda olhando para o horizonte. A barriga dela começou a aparecer, pequena ainda, mas estava ali, uma curva suave sob a camisa larga que usava. Às vezes, eu a via colocando a mão sobre a barriga, distraída, e depois tirando rápido, como se tivesse tocado em algo que queimava. Não perguntei nada. Cada um tem seu tempo para aceitar as coisas. Uma manhã, ela apareceu na cozinha mais cedo que o normal. Eu ainda estava acendendo o fogão quando ela entrou, os cabelos presos num rabo de cavalo mal feito, o rosto ainda inchado de sono. Deixa eu fazer o café hoje, disse. Olhei para ela, surpreso. Era a primeira vez que ela se oferecia para algo. Sabe fazer? Perguntei. Minha mãe me ensinou, antes de morrer. Tinha uma tristeza naquela frase, mas também tinha algo mais, uma lembrança boa em meio a tanta dor. Então tá, fica à vontade. Me afastei e deixei que ela assumisse. Ela mexia nas coisas com cuidado, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Colocou o pó no coador, despejou a água quente devagar, esperou. O cheiro forte de café encheu a cozinha. Cheiro de manhã, cheiro de companhia.
Sentamos para tomar juntos. Dessa vez, ela não ficou na ponta da cadeira. Sentou direito, as mãos em volta da caneca, os olhos cansados, mas presentes. Tá bom, falei depois do primeiro gole. Sua mãe ensinou bem. Um sorriso pequeno, quase invisível, apareceu no canto da boca dela. Foi rápido, mas eu vi. Ela fazia o melhor café do mundo, disse Luísa, a voz suave. Meu pai sempre reclamava que estava fraco, que estava forte, que estava isso ou aquilo, mas toda manhã ele tomava. E eu ficava olhando ela fazer, decorando cada movimento para quando eu crescesse fazer igual. Você faz igual, respondi. Ela olhou para mim com os olhos marejados. Obrigada, sussurrou. Ficamos em silêncio. Um silêncio diferente dos anteriores, menos pesado, mais compartilhado. Posso te fazer uma pergunta? Disse ela de repente. Pode. Por que você vive sozinho aqui? A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém me perguntava essas coisas. As pessoas da cidade sabiam da minha história, mas não falavam sobre ela. Era como um acordo tácito. Não mexer nas feridas. Tive uma família. Comecei, as palavras saindo devagar. Uma mulher, um filho, mas não soube cuidar direito. Era muito calado, muito ausente, muito duro. Ela cansou. Levou o menino e foi embora. Faz 27 anos. Você nunca mais viu eles? Não. Ela casou de novo. O menino cresceu longe daqui. Deve ter uns 30 e poucos anos agora. Nem sei se ele lembra de mim. E você nunca tentou procurar? Suspirei fundo. Essa pergunta eu fazia para mim mesmo toda noite antes de dormir. Tentei, no começo. Mas ela deixou claro que era melhor eu ficar longe. Que o menino estava bem, que tinha um pai novo, que não precisava de mim. Aí parei. Achei que era o melhor para ele. Mas não foi o melhor para você, disse Luísa. Olhei para ela. Tinha uma sabedoria estranha naqueles olhos jovens. Uma sabedoria de quem conheceu dor cedo demais. Não, admiti. Mas a gente aprende a viver com as escolhas que faz. Ou tenta. Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente. Eu também fiz escolhas ruins, disse. Confiei na pessoa errada. Acreditei em promessas vazias. E agora estou aqui, sem nada, esperando um filho que nem sei se vou conseguir cuidar direito. Vai conseguir, falei, com uma convicção que nem sabia que tinha. Como você sabe, porque você ainda está aqui, podia ter desistido, podia ter deixado o rio te levar, mas lutou. Isso já diz muita coisa. Ela abaixou os olhos, as lágrimas caindo devagar. Às vezes eu não sei por que lutei. Teria sido mais fácil. Não fala isso. Interrompi, a voz firme. Nunca mais fala isso. A vida pode estar difícil agora, mas vai melhorar. Sempre melhora. E se não melhorar, então a gente enfrenta junto. Ela me olhou, confusa. Por que você se importa tanto? Você nem me conhece. Fiquei pensando na resposta. Por que eu me importava? Talvez porque vi nela a chance de fazer diferente. De não deixar alguém sozinho como eu fui deixado. De não virar as costas como tantos fizeram. Porque todo mundo merece alguém do lado, respondi. E porque eu sei que às vezes a gente não precisa de muita coisa. Só precisa de alguém que fique. Uma lágrima grossa escorreu pelo rosto dela. Ninguém nunca ficou, disse, a voz partida. Eu vou ficar, prometi. E naquele momento, sentado naquela cozinha simples, tomando o café que ela fez, eu senti algo que não sentia havia anos. Propósito. Um motivo para acordar que ia além da rotina. Alguém que precisava de mim. Os dias foram ficando mais leves depois disso. Luísa começou a ajudar na casa. Lavava roupa, varria o chão, preparava as refeições. Não porque eu pedi. Ela fazia porque queria, porque precisava se sentir útil. À tarde, quando o calor apertava e o trabalho parava, ela sentava na varanda comigo. Ficávamos ali, olhando a imensidão da fazenda, ouvindo as cigarras, sentindo o vento quente no rosto. É bonito aqui, disse ela um dia. Assustador, mas bonito.
Assustador por quê? É muito silêncio, muito vazio. Na cidade sempre tinha barulho, sempre tinha gente. Aqui é só nada. Você se acostuma, falei. O silêncio ensina coisas que o barulho esconde. O que ele te ensinou? Que a gente consegue viver com menos do que pensa e que solidão e paz às vezes andam juntas. Ela ficou pensativa. Eu tenho medo do silêncio, confessou, porque quando tá quieto demais, eu escuto os pensamentos ruins. Escuto meu pai gritando, escuto a água do rio entrando pela boca, escuto tudo que eu queria esquecer. Com o tempo você vai escutar outras coisas, disse. Vai escutar os pássaros, o vento nas árvores e vai escutar você mesma. A parte de você que ainda acredita que vale a pena estar viva. Ela olhou para mim com uma tristeza profunda. E se essa parte não existir mais? Existe. Eu vejo ela toda vez que você coloca a mão na barriga, toda vez que você levanta de manhã, toda vez que você escolhe ficar. Ela respirou fundo e deixou as lágrimas caírem. Não tentou esconder. Apenas chorou, olhando para o horizonte, enquanto o sol descia no céu alaranjado. Naquela noite, depois que ela foi dormir, sentei na varanda como sempre fazia. Acendi um cigarro e fiquei pensando em como a vida dá voltas estranhas. Meses atrás eu estava sozinho, preso na rotina, vivendo por viver. Agora tinha alguém sob meu teto. Alguém que precisava de mim tanto quanto eu, sem saber, precisava dela. O rio tinha tentado levar Luísa, mas devolveu ela. E no processo, devolveu um pedaço de mim que achei que estava perdido para sempre. A capacidade de cuidar, de sentir, de importar. E pela primeira vez em muitos anos, agradeci por estar vivo. O mês de outubro chegou trazendo o calor mais intenso. O tipo de calor que racha a terra, que seca os riachos, que faz o ar tremer sobre o chão. As chuvas ainda não tinham voltado e a poeira vermelha grudava em tudo. Na pele, nas roupas, nos cabelos, a fazenda parecia um deserto. Luísa estava com quase 4 meses de gravidez agora. A barriga começava a ficar mais evidente. Ela usava vestidos largos que encontramos num baú velho, roupas que pertenceram à minha ex-mulher e que estavam guardadas há décadas. Quando tirei aquele baú do fundo do armário, senti um aperto no peito, cheiro de naftalina e memórias. Ela pegou os vestidos com cuidado, como se fossem tesouros frágeis. "Tem certeza que posso usar?" perguntou. "Ninguém mais vai usar", respondi. E ela ia gostar de saber que estão servindo para alguém. Luísa passou os dedos pelo tecido desbotado de um dos vestidos. Como era ela? Sua mulher? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém perguntava sobre ela. Nem eu pensava muito nela, para ser sincero. Ou pensava demais e fingia que não pensava. Era forte, disse, procurando as palavras certas. Trabalhava duro, não reclamava. Aguentava o sol e a solidão sem se queixar. Mas tinha um limite. E eu passei desse limite sem perceber. Você a amava? Amava. Do jeito que eu sabia amar. Mas acho que não foi suficiente. Amor precisa de palavras, de presença, de olhares. E eu nunca fui bom nisso. Sempre achei que trabalhar duro e trazer o sustento era o bastante. Aprendi tarde demais que não era. Luísa ficou olhando para o vestido, pensativa. Às vezes eu fico pensando se o pai do meu filho me amou algum dia, disse baixinho. Ou se eu fui só uma distração. Alguém que estava ali quando ele precisava, mas que não significava nada de verdade. E ele foi embora e então não merecia você. Mas a culpa ainda dói. Fico pensando no que fiz de errado, no que podia ter sido diferente. A culpa não é sua, Luísa. Nunca foi. Ele fez a escolha dele. Seu pai fez a escolha dele. Você não é responsável pela covardia dos outros. Ela assentiu, mas vi que as palavras não chegavam onde a dor morava. Algumas feridas são fundas demais para curar com conversa. Os dias seguintes foram tranquilos.
Trabalhei no pasto, consertei cercas, cuidei do gado. Luísa ficava em casa, cozinhava, cuidava das galinhas, regava a pequena horta que começamos a fazer juntos. Era uma rotina boa, simples, quase feliz, mas a paz nunca dura muito. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Eu estava no curral quando ouvi o barulho de um motor se aproximando. Olhei e vi uma caminhonete velha levantando poeira na estrada. Meu corpo inteiro ficou tenso. Não recebo visitas, nunca recebo. A caminhonete parou em frente à casa. Um homem desceu. Alto, magro, com a pele queimada de sol e um chapéu encardido na cabeça. Reconheci o tipo, gente da cidade. Gente que vive de fofoca e de meter o nariz onde não é chamado. Caminhei até ele, limpando as mãos na calça. "Boa tarde", disse ele com um sorriso amarelo. "Você é o João Batista?" "Sou. Posso ajudar?" "Talvez. Tô procurando uma moça. Jovem, magra, cabelo comprido. Desapareceu faz umas semanas. O pai dela tá procurando." Senti o sangue gelar. "Não vi ninguém." Menti, mantendo a voz firme. O homem me olhou de cima a baixo, desconfiado. "É que um pessoal da cidade comentou que viram uma moça por aqui, andando pela estrada. Disseram que podia ser ela. Gente fala muita coisa, nem tudo é verdade." Ele deu um passo à frente, chegando mais perto. "Olha, eu não quero arrumar confusão, só tô cumprindo um pedido. O pai dela tá desesperado, quer a filha de volta." "O pai dela?" Repeti, sentindo a raiva subir. Devia ter pensado nisso antes. O homem franziu a testa. "Antes do quê?" Percebi que tinha falado demais. Respirei fundo. "Antes de deixar a filha sumir. Se ela tá perdida, a culpa é dele, não minha." O homem me encarou por um longo momento. Então deu um passo para trás, lentamente, as mãos nos bolsos. "Tá certo", disse, mas o tom era ameaçador. "Mas se você souber de alguma coisa, é bom avisar. O pai dela tem amigos. E esses amigos não gostam de ser enganados." "Não sei de nada", repeti. Ele entrou na caminhonete, deu a partida e foi embora, deixando uma nuvem de poeira vermelha no ar. Fiquei parado ali, o coração batendo forte, as mãos tremendo. Entrei correndo na casa. Luísa estava na cozinha, pálida como um fantasma, encostada na parede, os olhos arregalados de terror. "Era ele?" perguntou com a voz estrangulada. "Era meu pai?" "Não. Era um homem que ele mandou. Tão procurando você." Ela desabou. Sentou no chão e começou a chorar, o corpo inteiro sacudindo. "Ele não vai desistir", soluçou. "Ele não vai parar até me encontrar. E quando encontrar, vai terminar o que começou." Agachei na frente dela, segurei o rosto dela entre as mãos. "Escuta aqui, ninguém vai te levar, ninguém vai encostar um dedo em você. Eu prometo. Você não conhece meu pai. Ele tem gente, conhece todo mundo na cidade. Se ele quiser, ele acha. Então vamos sumir antes que isso aconteça." Ela me olhou confusa. "Sumir para onde?" "Longe. Pro Mato Grosso, pro Pará, não sei. Algum lugar onde ele não consiga chegar." "E a fazenda? Você ia deixar tudo para trás por minha causa?" "A fazenda não significa nada se você morrer." Ela chorou mais ainda. Mas dessa vez era um choro diferente. Não era só medo, era alívio também. O alívio de saber que alguém estava disposto a lutar por ela. "Eu não posso pedir isso de você", disse. "Você não está pedindo. Eu estou oferecendo." Ficamos ali, no chão da cozinha, enquanto a tarde ia morrendo lá fora e as sombras invadiam a casa. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentado na varanda, de espingarda no colo, ouvindo cada barulho, cada vento, cada rangido. Luísa também não dormiu. Ouvi ela se mexendo no quarto, andando de um lado para o outro. De madrugada, ela apareceu na varanda. Sentou ao meu lado, encolhida, tremendo mesmo com o calor. "Desculpa", disse. "Desculpa por trazer problema para sua vida." "Você não trouxe problema nenhum. O problema já existia. Você só trouxe companhia. Mas agora você está em perigo por minha causa. Todo mundo está em perigo só de estar vivo. Pelo menos agora eu sei por que estou correndo risco." Ela encostou a cabeça no meu ombro.
Foi a primeira vez que ela fez isso. Um gesto pequeno, mas que significava tudo: confiança, entrega, a certeza de que não estava mais sozinha. "O que vamos fazer?" perguntou. "Vamos esperar. Se ele aparecer de novo, a gente toma uma decisão. Até lá, a vida continua." "Você não tem medo?" "Tenho, mas já vivi tempo demais com medo de coisas pequenas. Agora tenho medo de algo que importa. E isso faz diferença." Ficamos ali até o sol nascer. Quando a luz começou a clarear o horizonte, ela voltou para o quarto e eu fui fazer o café. A rotina precisava continuar. Era a única forma de não enlouquecer. Mas algo tinha mudado. A paz que construímos estava ameaçada. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde teríamos que enfrentar o que vinha. Os dias seguintes foram tensos. Cada barulho me fazia pular. Cada carro na estrada me deixava alerta. Luísa vivia assustada, olhando pela janela, esperando o pior. Uma semana depois da visita do homem, a tempestade chegou. Era final de tarde. O céu tinha escurecido de repente, nuvens pesadas e negras tomando conta de tudo. O vento começou a soprar forte, dobrando as árvores, levantando poeira e folhas secas. "Vem tempestade grande", disse para Luísa. "Entra para dentro." Corri para fechar as janelas, trancar o galinheiro, prender o que podia voar. O vento uivava como um bicho ferido. Os primeiros pingos começaram a cair, grossos, pesados, batendo no telhado como pedras. Em minutos a chuva virou um dilúvio. A água caía com tanta força que não dava para ver 3 metros à frente. Os trovões explodiam no céu, sacudindo a casa. Os relâmpagos iluminavam tudo em flashes brancos e cegantes. Luísa estava no meio da sala, abraçando a própria barriga, os olhos arregalados. "Tá tudo bem", gritei por cima do barulho da chuva. "É só tempestade." Mas não era só tempestade, era o céu inteiro desabando. A luz piscou e apagou. Ficamos no escuro total. Acendi uma lamparina a óleo que sempre guardava. A luz fraca dançava nas paredes, criando sombras enormes. "Vem aqui", chamei ela. "Senta perto de mim." Ela veio, tremendo, e sentou ao meu lado no sofá velho. Coloquei o braço em volta dos ombros dela. "Quando eu era criança", comecei, tentando distrair ela do medo. "Minha avó dizia que tempestade era Deus limpando o mundo, lavando a sujeira, regando a terra, preparando tudo para o novo. Ela dizia que depois da tempestade tudo fica mais limpo, mais claro." "Eu tenho medo de tempestade", confessou Luísa. "Sempre tive. Minha mãe morreu num dia de tempestade. Ela saiu para buscar remédio na cidade e o carro capotou na estrada molhada. Desde então, cada vez que chove forte, eu sinto que vou perder alguém de novo." Apertei ela mais perto. "Você não vai perder ninguém hoje. Eu tô aqui." A tempestade durou horas. A chuva martelava o telhado sem parar. A casa rangia inteira. Em alguns momentos achei que o teto ia voar, mas resistiu. Luísa dormiu encostada em mim, exausta de tanto medo. Fiquei acordado a noite inteira, ouvindo a fúria da natureza lá fora e pensando em tudo que tinha mudado. Quando o dia amanheceu e a chuva finalmente parou, saí para ver os estragos. A fazenda estava alagada. O rio tinha transbordado, árvores caídas, cercas derrubadas, a estrada intransitável, mas não tinha sido só a tempestade. Quando olhei para o portão da frente, vi uma mensagem rabiscada com tinta vermelha na madeira. "Ela tá aí, a gente sabe." Senti o mundo girar, eles sabiam e iam voltar. Fiquei parado em frente ao portão, olhando aquelas palavras escritas em tinta vermelha que escorria como sangue pela madeira molhada. "Ela tá aí, a gente sabe." O sol da manhã batia forte depois da tempestade, fazendo o vapor subir da terra encharcada. O ar estava pesado, úmido, difícil de respirar. Ou talvez fosse só o medo apertando meu peito. Olhei ao redor. A fazenda estava devastada. Galhos quebrados espalhados por todo lado.
poças enormes de água barrenta, parte do telhado do galinheiro tinha voado. Mas nada disso importava agora. Só importava aquela mensagem, aquela ameaça. Voltei para casa caminhando devagar, tentando organizar os pensamentos. Precisava contar para Luísa, mas como? Como dizer para alguém que já perdeu tudo que o pouco de segurança que tinha também ia ser arrancado? Entrei pela porta da cozinha. Ela estava lá, preparando o café, ainda de camisola, os cabelos bagunçados. Quando me viu, sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. A tempestade passou, disse. Achei que a casa ia voar. Passou, respondi, mas minha voz saiu estranha. Ela percebeu na hora. O sorriso sumiu. O que foi? Não adiantava mentir. Ela merecia saber a verdade. Tem uma mensagem no portão, escrita com tinta vermelha, dizendo que sabem que você está aqui. Vi a cor sumir do rosto dela. A caneca que segurava tremeu na mão. Por um segundo achei que fosse cair, mas ela conseguiu colocar na mesa. Quando? Perguntou, a voz mal saindo. Deve ter sido durante a tempestade. Com o barulho da chuva, não dá para ouvir nada. Ela se encostou na pia, as pernas bambas. Corri e segurei ela antes que caísse. Eu sabia, sussurrou. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu trouxe problema para você. Para, cortei. Para com isso. Você não trouxe nada. São eles que estão errados, não você. Mas ela não me ouvia. Começou a chorar, o corpo inteiro tremendo. Ele vai me matar. Dessa vez ele vai terminar o que começou. E você vai se machucar por minha causa. Ninguém vai se machucar. A gente vai sair daqui. Pra onde? Ele tem gente em todo lugar. Conhece todo mundo. A gente não tem pra onde ir. Então a gente enfrenta. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Enfrentar? Você não sabe com quem está lidando. Meu pai não é só um homem cruel. Ele tem contatos, tem dinheiro. Tem poder naquela cidade. Se ele quiser te destruir, ele destrói. Deixa ele tentar. João, você não entende. Ele já destruiu tanta gente. Comerciantes que contrariaram ele, famílias que falaram mal dele, até um delegado que tentou investigá-lo. Todos sumiram ou tiveram que fugir. Ele é perigoso. Sentei na cadeira, puxei ela para sentar também, segurei as mãos dela, que estavam geladas apesar do calor. Me conta tudo, pedi. Sobre ele, sobre sua vida, sobre como chegou até aqui. Preciso saber com o que a gente está lidando. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas e começou. Meu pai se chama Hélio Tavares. É dono de 3 fazendas grandes perto da cidade. Tem gado, plantação, caminhões. Na cidade, todo mundo respeita ele. Ou finge que respeita por medo. Ele sempre foi assim, desde que me lembro. Duro, frio, violento quando bebia. Minha mãe sofreu muito. Ele batia nela. Eu via. Ficava escondida no quarto ouvindo ela chorar, ouvindo os gritos, os barulhos. De manhã ela aparecia com roxos no braço, no rosto, e dizia que tinha caído. Mas eu sabia. Sua voz tremia, mas ela continuava. Quando minha mãe morreu, eu tinha 10 anos. Foi num acidente, disseram. Mas até hoje não sei se foi acidente mesmo, ou se ele... Não sei. Nunca vou saber. Depois que ela se foi, sobrou só eu e ele. E ele nunca quis filha. Queria um filho homem para tocar os negócios. Eu era um erro, um peso. Cresci ouvindo que eu não servia para nada, que era fraca, burra, inútil. Fui crescendo com isso enfiado na cabeça. Apertei as mãos dela, sentindo a dor em cada palavra. Quando fiz 17 anos, conheci um rapaz. Ele trabalhava numa fazenda vizinha. Era gentil comigo. Falava bonito. Fez eu acreditar que me amava. A gente se via escondido porque meu pai nunca deixaria. Eu era tão carente de afeto que acreditei em tudo. Me entreguei para ele achando que ia ser para sempre. Ela parou, respirou fundo, limpou mais lágrimas. Quando descobri que estava grávida, fiquei apavorada, mas também feliz. Pensei que finalmente ia ter alguém para chamar de meu. Alguém para amar
e que me amasse de volta. Contei para ele primeiro. Achei que ia ficar feliz também. Mas ele mudou na hora. Disse que não era problema dele, que eu que me virasse, e sumiu, mudou de cidade, disseram. Nunca mais vi. Filho da puta, murmurei. Fiquei sozinha, sem ninguém. Pensei em fugir, mas não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Então juntei coragem e contei para o meu pai. Pensei que talvez, só talvez, ele sentisse algo, que tivesse um pingo de humanidade. Mas quando contei, ele me olhou com um ódio que nunca vou esquecer. Disse que eu tinha manchado o nome da família, que eu era uma vergonha, que preferia me ver morta. Sua voz falhou. Ela soluçou. Ele me pegou pelo braço, me arrastou até o carro e me levou para o rio Pindaré. Eu implorei, chorei. Disse que ia embora, que ele nunca mais ia me ver, mas ele não ouvia. Quando chegou na beira do rio, me empurrou com tanta força que nem tive tempo de reagir. Caí na água. Comecei a me afogar, olhei para trás e vi ele parado, de braços cruzados, me observando morrer. Foi a última coisa que vi antes de a correnteza me levar. Ela chorava convulsivamente agora. Abracei ela, deixei que chorasse tudo o que precisava chorar. Ele me olhou morrendo e não fez nada. Repetiu entre soluços. Meu próprio pai me olhou morrendo e não fez nada. Fiquei ali, segurando ela, sentindo uma raiva tão grande que doía fisicamente. Que tipo de monstro faz isso com a própria filha? Que tipo de homem escolhe o orgulho, a reputação, o medo do que vão dizer, acima da vida de quem ele deveria proteger? Eu sinto muito, foi tudo o que consegui dizer. Sinto muito que você tenha passado por isso. Ficamos abraçados por muito tempo. O café esfriou na mesa. O sol subiu no céu. E ali, naquela cozinha simples, duas pessoas destruídas pela vida tentavam encontrar força uma na outra. Quando ela se acalmou, me soltou e limpou o rosto com as mãos. Desculpa por desabar assim. Não pede desculpa. Você precisava botar para fora. E agora, o que a gente faz? Pensei por um momento. Tínhamos poucas opções. Fugir seria difícil. Enfrentar seria perigoso. Mas ficar parado esperando era impossível. Vou falar com o delegado da cidade, decidi. Vou contar tudo. O que ele fez com você, a tentativa de homicídio, as ameaças, tem que ter alguma lei, alguma coisa que possa te proteger. Não vai adiantar, disse ela derrotada. Meu pai compra todo mundo. O delegado é amigo dele. Vai na fazenda todo fim de semana jogar truco e beber. Não vai fazer nada. Então vou atrás de alguém de fora. Um promotor, um juiz, alguma autoridade que não seja daqui. E enquanto isso a gente fica esperando ele aparecer, a gente se prepara. Tranco as portas, deixo a espingarda carregada, fico de olho. Se ele aparecer, eu não deixo ele chegar perto de você. João, você pode morrer. Ou posso não morrer. Mas se eu não fizer nada, você morre. E isso eu não aceito. Ela me olhou com os olhos vermelhos, cansados, mas havia gratidão ali. Por que você faz tudo isso por mim? Eu não sou nada. Não sou ninguém. Você é alguém. É alguém que merece viver. E isso já é tudo. Passamos o resto do dia nos preparando. Tranquei todas as janelas. Verifiquei as trancas das portas, carreguei a espingarda e deixei munição extra na gaveta. Coloquei garrafas vazias amarradas com barbante nos lugares por onde alguém poderia entrar, para fazer barulho se tentassem. À tarde, fui até a cidade. Precisava de mais mantimentos, mais combustível para o gerador e queria ver se conseguia falar com alguém. A estrada estava um lamaçal depois da chuva. A caminhonete derrapava, afundava, mas seguia. Na cidade, senti os olhares. As pessoas me observavam. Cochichavam, sabiam. Todo mundo sabia. Fui até o mercado, comprei o necessário rápido. O dono do mercado, seu Raimundo, um velho de 70 anos que me conhecia há décadas, se aproximou. João, preciso te falar uma coisa, disse baixinho. Fala. O Hélio Tavares está procurando a filha.
Tá falando por aí que quem souber onde ela tá e não contar vai se arrepender. Tá oferecendo dinheiro para quem der informação. E você vai contar? Perguntei, olhando firme para ele. Ele balançou a cabeça. Não, conheço o Hélio, sei que tipo de homem ele é, mas tem muita gente que vai contar. Por dinheiro, por medo, tanto faz. Você precisa tomar cuidado. Obrigado, seu Raimundo. João, uma última coisa. Essa menina, ela tá segura com você? Mais segura do que com qualquer outra pessoa. Ele assentiu. Então que Deus te proteja, porque vai precisar. Voltei para a fazenda com o coração apertado. Quando cheguei, Luísa estava na varanda me esperando. Correu até mim assim que desci da caminhonete. Demorou tanto. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Tá tudo bem. Fui comprar mantimentos e conversar com uma pessoa. E a cidade toda sabe que você tá aqui. Seu pai tá oferecendo dinheiro por informação. Vi o medo voltar aos olhos dela. Então não tem mais jeito. Ele vai descobrir exatamente onde a gente tá. Já descobriu. Aquela mensagem no portão prova isso. Então, por que ele não veio ainda? Porque ele tá esperando o momento certo. Tá nos deixando com medo. Brincando com a gente. Ela se abraçou, tremendo. Eu não aguento mais viver assim. Com medo. Esperando. Olhando pela janela, achando que a qualquer momento... Eu sei. Mas a gente aguenta. Porque a alternativa é pior. Naquela noite, nenhum de nós dormiu. Ficamos na sala, eu com a espingarda no colo, ela encolhida no sofá, a mão sempre na barriga, como se protegesse o bebê de algo invisível. Por volta das 3 da manhã, ouvi barulho. Um carro se aproximando. Devagar. Muito devagar. As luzes apagadas. Levantei num pulo. Luísa também. Fica aqui, ordenei. Não sai dessa sala. João, não vai lá fora sozinho. Tenho que ir. Abri a porta da frente devagar, a espingarda apontada. Lá fora, a noite estava escura, sem lua. Só as estrelas. Ouvi o motor mais perto agora. Vi a silhueta de uma caminhonete parada a uns 50 metros do portão. Gritei, quem tá aí? Sei que tem alguém aí. Silêncio. Então, uma voz grave, fria, cortou a noite. Tenho um recado pro senhor. Devolve a moça. Devolve até amanhã ao meio-dia. Se não devolver, a gente volta. E não vai ser só para conversar. Ela não vai voltar. Gritei de volta. Ela fica aqui. Risada. Uma risada sombria que arrepiou minha espinha. O senhor não sabe com quem está se metendo, velho. Isso aqui é maior que o senhor. Muito maior. Até meio-dia. Se não, um tiro. Alto, estrondoso. Estourou a lanterna da varanda, vidro espirrando para todo lado. Abaixei na hora, o coração disparado. Quando levantei, a caminhonete já estava indo embora, levantando poeira, sumindo na escuridão. Voltei correndo para dentro. Luísa estava no chão, chorando, as mãos cobrindo os ouvidos. Ele veio, chorava. Ele veio, ele vai me matar. Abracei ela, mas eu também estava tremendo. Não era mais ameaça, era real. E tinha menos de 12 horas para decidir o que fazer. O amanhecer chegou e nenhum de nós tinha dormido. Sentados na sala, exaustos, assustados, sem saber o que fazer. A gente precisa ir, disse Luísa. Precisa fugir agora, é a única chance. Ou a gente entrega tudo na mão da polícia. A polícia não vai fazer nada, eu te disse. Então a gente luta. A gente morre. Olhei para ela, tão jovem, tão machucada, carregando uma vida dentro dela. Merecia muito mais do que isso. Merecia paz, segurança, um futuro. E naquele momento, tomei uma decisão. Vou fazer um acordo com ele, disse. O quê? Vou até a cidade. Vou falar com seu pai. Vou tentar negociar. Ele não negocia. Ele quer me morta. Então vou fazer ele mudar de ideia. Como? Não sei ainda, mas preciso tentar. Não posso te ver assim. Não posso te ver destruída. Tem que haver um jeito. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos. Se você for lá, ele te mata.
você não volta, ou eu volto e trago a paz que você merece. João, por favor, não faz isso. Mas eu já tinha decidido. Ia até aquele homem, ia olhar nos olhos dele e ia fazê-lo entender que a filha dele não era lixo, era vida. E vida a gente protege, não importava o custo. O sol nasceu vermelho naquela manhã, um vermelho de sangue, de presságio, de fim ou começo. Não consegui decidir qual dos dois. Preparei café em silêncio enquanto Luísa permanecia sentada na sala, abraçada às próprias pernas, olhando para a parede. Não tinha dormido, nenhum de nós tinha. Coloquei uma caneca de café na frente dela. Ela nem se mexeu. Precisa beber alguma coisa, disse, e comer, pelo bebê. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Você vai mesmo lá, não vai? Nada que eu diga vai te fazer mudar de ideia? Não. Então você é louco. Completamente louco. Talvez. Mas não consigo ficar aqui esperando. Não consigo ver você assim. Ela bebeu um gole de café, a mão tremendo tanto que o líquido quase entornou. Me promete uma coisa, disse ela. Se acontecer algo com você, se você não voltar, eu vou embora. Vou para bem longe. Vou ter esse bebê e vou dar para ele a vida que eu nunca tive. Promete que você quer isso. Não vai precisar disso. Eu volto. Promete. Segurei a mão dela sobre a mesa. Prometo. Terminei o café, vesti a camisa mais limpa que tinha, coloquei o chapéu velho que usava em ocasiões raras. Não era homem de se arrumar, mas se ia encarar um monstro, queria parecer firme, forte. Não podia demonstrar o medo que roía por dentro. Peguei a espingarda, carreguei, deixei no banco da caminhonete. Não sabia se ia usar, mas não ia desarmado. Não era idiota a esse ponto. Luísa me acompanhou até a caminhonete. Quando abri a porta, ela me segurou pelo braço. João, olhei para ela. Obrigada, disse, as lágrimas voltando. Por tudo, por me salvar, por me acolher, por acreditar que eu mereço viver quando nem eu acreditava mais. Se você não voltar, quero que saiba que você salvou minha vida de um jeito que vai muito além daquele rio. Não consegui falar nada. Apenas assenti, entrei na caminhonete e dei a partida. Olhei pelo retrovisor e vi ela ali, parada no meio do terreiro. Uma mão na barriga, a outra acenando devagar. Parecia tão pequena, tão frágil, tão sozinha. A estrada para a cidade nunca pareceu tão longa. Cada curva, cada buraco, cada árvore pelo caminho parecia tentar me fazer desistir. Mas eu seguia, porque tinha que seguir, porque alguém precisava fazer o certo, mesmo quando o certo era impossível. Cheguei na cidade perto das 9 da manhã. As ruas estavam movimentadas, gente indo e vindo, abrindo comércios, tocando a vida. Ninguém sabia da guerra que se travava a poucos quilômetros dali. Ou sabiam e não ligavam. As pessoas são boas em ignorar o sofrimento alheio quando convém. Parei a caminhonete em frente ao posto de gasolina e desci. Um rapaz que trabalhava lá, o Toninho, filho do seu Raimundo, se aproximou limpando as mãos num pano sujo. E aí, seu João, vai abastecer? Não. Vim buscar uma informação. Ele percebeu algo no meu tom, ficou sério. Que informação? Onde fica a fazenda do Hélio Tavares? Toninho arregalou os olhos. Para que o senhor quer saber disso? Preciso falar com ele. Seu João, com todo respeito, mas o senhor tá doido? Todo mundo sabe que o senhor tá escondendo a filha dele. Se chegar lá, ele vai... Eu sei o que ele pode fazer, mas preciso tentar. Então, onde fica? Toninho hesitou, olhou para os lados, baixou a voz. Pega a estrada velha, sentido norte. Uns 15 quilômetros, tem um portão grande, de ferro, com o nome Fazenda Santa Cruz escrito. É lá. Mas seu João, sério, não vai. O Hélio é perigoso. Ele já... Eu sei. Obrigado, Toninho. Voltei para a caminhonete, coloquei o endereço na cabeça e segui. A estrada velha era pior ainda que a que levava à minha fazenda. Esburacada, cheia de pedras,
poeira vermelha subindo em nuvens, mas em 15 minutos avistei o portão. Era imponente. Ferro trabalhado, cadeado grosso, cercas altas que se estendiam pelos lados. Encostei a caminhonete e desci. Havia uma campainha ao lado. Apertei. Nada aconteceu por quase 1 minuto. Então, uma voz saiu de um interfone enferrujado. Quem é? João Batista. Vim falar com o Hélio Tavares. Silêncio do outro lado. Depois, sobre o quê? Ele sabe sobre o quê? Mais silêncio. Então um clique. O portão começou a se abrir lentamente, rangendo. Voltei para a caminhonete e entrei. A estrada dentro da propriedade era larga, bem cuidada. Dos dois lados, pasto verde com gado gordo. Ao longe via a casa principal. Enorme, 2 andares, pintura branca, varanda com colunas. Dinheiro, muito dinheiro. Parei em frente à casa. 3 homens estavam na varanda. Um deles, no meio, era claramente o Hélio Tavares. Alto, ombros largos, barriga proeminente, rosto vermelho de sol e bebida. Usava camisa social aberta no peito, chapéu de couro, botas caras. Tinha uns 60 anos, talvez mais. E os olhos? Os olhos eram frios, vazios, como os olhos de um cobra. Desci da caminhonete. Os outros 2 homens desceram da varanda e vieram na minha direção. Capangas, músculos e cicatrizes. Deixa ele subir, disse Hélio, a voz grave e arrastada. Os capangas pararam. Subi os degraus até a varanda. Hélio estava sentado numa cadeira de balanço, um copo de uísque na mão. Às 9 da manhã. Isso dizia muito sobre ele. Então você é o João Batista, disse-me olhando de cima a baixo. O herói que salvou minha filha. Não sou herói. Sou alguém que não deixa a gente morrer. Ele riu, uma risada sem humor. Senta, indicou outra cadeira. Prefiro ficar de pé. Como quiser, vai ser rápido mesmo. Você veio devolver minha filha? Não. Os olhos dele estreitaram. Então veio fazer o quê? Se despedir? Vim falar com você. Homem para homem. Pai para pai. Eu não sou pai dela. Não mais. Aquela vagabunda deixou de ser minha filha no momento que decidiu manchar o nome dessa família. Senti a raiva subir, mas controlei. Precisava manter a calma. Ela é sua filha e está carregando seu neto. Isso não significa nada para você. Significa vergonha. Significa desonra. Significa que ela precisa sumir. Então é por isso que você tentou matar ela, jogando no rio? Ele tomou um gole do uísque, tranquilo. Eu não tentei matar ninguém. Ela caiu. Mentira. Ela me contou tudo. Você a empurrou. Ficou olhando ela se afogar. Ele se levantou lentamente, o corpo enorme preenchendo o espaço. E daí? Você vai fazer o quê? Me denunciar? Nenhum delegado aqui vai me tocar. Nenhum juiz. Eu sou intocável nessa cidade. Sempre fui. Talvez aqui você seja, mas tem leis maiores que você. Leis. Ele cuspiu a palavra. Lei é para pobre, para quem não tem dinheiro. Eu tenho, e dinheiro compra tudo. Consciência, silêncio, até justiça. Não compra o que é certo. Ele riu de novo, mais alto. O certo, seu velho ingênuo. Não existe certo ou errado. Existe forte e fraco, rico e pobre. Eu sou forte. Minha filha é fraca. Fraca que nem a mãe dela. Sabe o que acontece com gente fraca? Some. Simples assim. Dei um passo à frente. Os capangas se mexeram, mas Hélio levantou a mão, parando eles. Você quer saber uma coisa? Continuou ele, os olhos brilhando com maldade. A mãe dela também foi fraca. Chorava, reclamava, queria ir embora. Tive que ensinar ela a ficar quieta. E ensinei bem, tanto que ela aprendeu a lição final. Sentiu o sangue gelar. Você matou a mulher? Ele sorriu, um sorriso diabólico. Eu não disse isso, só disse que ela aprendeu. Aquele acidente de carro, tão trágico, tão conveniente, não consegui mais me controlar. Avancei nele, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, os 2 capangas me agarraram, me jogaram no chão.
Senti o joelho de um deles nas minhas costas, esmagando, tirando o ar. Hélio se abaixou, o rosto perto do meu. Você é corajoso, vou te dar isso. Mas coragem sem inteligência é só burrice. Você veio aqui achando que ia me convencer, me comover? Eu não tenho coração, seu velho. Parei de ter faz muito tempo. Então me mata, cuspi. Mas deixa ela em paz. Oh, eu não vou te matar. Não hoje. Hoje eu vou te dar uma chance. Uma única chance. Você volta para sua fazendinha, entrega minha filha e some da minha vida. Faz isso e a gente esquece que isso tudo aconteceu. E se eu não fizer? Ele se levantou, fez sinal para os capangas me soltarem. Eles me jogaram para frente. Levantei devagar, as costelas doendo. Se não fizer, disse Hélio, a voz baixa, ameaçadora, eu queimo sua fazenda, mato seu gado e depois mato você, devagar, dolorosamente. E ainda encontro minha filha e termino o que comecei. Então você escolhe. Salva sua vida ou joga tudo fora por uma vagabunda grávida que você mal conhece. Olhei para ele, para o monstro que era. E naquele momento soube que não tinha negociação possível. Não tinha acordo. Não tinha jeito de apelar para a humanidade dele, porque ele não tinha nenhuma. Eu não entrego ela, disse, cuspindo sangue. Prefiro morrer. Então vai morrer. Hélio fez um gesto. Os capangas vieram de novo, me agarraram, começaram a me arrastar. Lutei, mas eram dois e eu só um já machucado. Me jogaram escada abaixo. Caí rolando, sentindo cada degrau bater no corpo. Quando parei de rolar, estava no chão de terra, a visão embaçada. Ouvi passos. Hélio desceu, parou ao meu lado, me chutou nas costelas, a dor explodiu. Você tem até o pôr do sol, disse. Depois disso, a gente vai até sua fazenda. E não vai ser bonito. Ele voltou para a varanda. Os capangas me pegaram pelos braços, me arrastaram até a caminhonete, me jogaram dentro. Um deles pegou minha espingarda, deu risada e quebrou ela no joelho, jogando os pedaços no chão. Vai precisar de mais que isso, velhote, disse e cuspiu na minha direção. Consegui dar a partida, mas mal enxergava. A cabeça doía, o corpo inteiro doía, o gosto de sangue enchia a boca. Dirigi de volta para a cidade, cada buraco na estrada uma tortura. Parei em frente à casa do seu Raimundo. Ele estava na varanda, fumando. Quando me viu, correu. Meu Deus, João, o que fizeram com você? Me ajuda a entrar. Pedi. Ele me ajudou a sair da caminhonete, me levou para dentro, me sentou numa cadeira. A mulher dele, Dona Maria, apareceu, gritou ao me ver e correu buscar água e pano. Foi o Hélio? Perguntou seu Raimundo. Foi. Filho da mãe, eu avisei. Eu avisei que ele era perigoso. Dona Maria limpou meu rosto. Passou água oxigenada nos cortes. Ardia como fogo, mas eu mal sentia. A dor física era nada perto do medo do que ia acontecer. João, você precisa fugir, disse seu Raimundo. Pega a menina e some. Hoje. Agora. Não dá tempo. Ele disse que vai até lá ao pôr do sol. Então chama a polícia. A polícia não vai fazer nada, você mesmo disse. Então o quê? Vai ficar esperando ele chegar? Fiquei pensando. Doía pensar. Mas precisava. Tinha que haver um jeito. Tinha que haver algo que eu pudesse fazer. E então me veio uma ideia. Arriscada, louca. Mas era tudo o que tinha. Seu Raimundo, você conhece alguém na imprensa? Jornalista, repórter, qualquer um? Conheço. Meu sobrinho trabalha num jornal na capital. Por quê? Porque vou expor o Hélio. Vou contar tudo o que ele fez. A tentativa de assassinato, as ameaças, tudo. Se sair no jornal, ele não vai poder fazer nada sem chamar atenção. Você acha que isso vai parar ele? Não sei, mas é a única chance. Seu Raimundo pegou o telefone, ligou para o sobrinho, explicou a situação. O sobrinho, um tal de Ricardo, disse que vinha imediatamente, ia trazer uma câmera, ia gravar tudo, ia fazer uma matéria. Disse que chegava em 3 horas. 3 horas. Faltavam 8 para o pôr do sol. Tempo apertado. Muito apertado. Obrigado,
disse para seu Raimundo. João, mesmo que isso funcione, você sabe que fez um inimigo perigoso, né? O Hélio não esquece, não perdoa. Eu sei, mas não posso deixar ele vencer, não posso deixar ele matar aquela menina. Por que você se importa tanto com ela? Pensei na resposta, e quando veio, foi simples, cristalina. Porque alguém tem que se importar, e porque quando salvei ela do rio, salvei um pedaço de mim também. Um pedaço que achei que estava morto. Fiquei na casa deles esperando o Ricardo chegar. Dona Maria fez comida, forçou eu a comer, cuidou dos meus ferimentos. Seu Raimundo ficou sentado do meu lado, fumando, em silêncio. Quando o relógio marcou meio-dia, Ricardo chegou. Jovem, uns 30 anos, óculos, câmera profissional, sério e determinado. Vamos gravar, disse. Me conta tudo, não esconde nada. E eu contei. Contei sobre o resgate no Rio, sobre a confissão de Luísa, sobre as ameaças, sobre a visita à fazenda do Hélio, sobre a confissão dele de ter matado a própria mulher, sobre os capangas, a surra, o ultimato, tudo. Ricardo gravou tudo, fez perguntas, anotou nomes, datas, lugares. Isso é pesado, disse quando terminamos. Muito pesado. Vou levar isso para a capital hoje mesmo. Amanhã sai no jornal. E vou mandar para umas emissoras de TV também. Isso vai explodir. E se o Hélio tentar impedir? Vai ser tarde demais. A história já vai ter vazado. Não tem como parar. Senti uma onda de alívio. Pequena, mas estava ali. Obrigado, disse. É meu trabalho. Mas mais que isso, é o certo a fazer. Ricardo foi embora prometendo que ia trabalhar rápido. Olhei para o relógio. 2 da tarde. 5 horas para o pôr do sol. Vou voltar para a fazenda, disse. Preciso avisar a Luísa, preciso nos preparar. João, tem certeza disso? Pode dormir aqui. A gente te esconde. Não, se ele for lá e eu não tiver, vai ser pior para ela. Preciso estar lá. Seu Raimundo assentiu, triste. Então que Deus te acompanhe, meu amigo. Voltei para a caminhonete, cada movimento doendo, mas consegui dirigir. A estrada de volta para a fazenda parecia ainda mais longa. O sol queimava forte, a poeira entrava pelas janelas. E o medo que tentei controlar o dia todo, finalmente tomava conta. Cheguei na fazenda às 3h30. Luísa saiu correndo da casa quando me viu descer. Parou quando viu meu rosto inchado, os cortes, o sangue seco. Meu Deus, o que ele fez com você? Não importa. Entra, preciso te contar tudo. Entramos e eu contei. Sobre a fazenda, sobre Hélio, sobre a surra, sobre o ultimato e sobre o plano com o jornalista. Ela ouviu tudo, as lágrimas caindo sem parar. Você fez isso por mim, sussurrou. Você arriscou sua vida por mim e faria de novo. Mas e se não funcionar? E se ele vier mesmo? Respirei fundo. Então a gente enfrenta, juntos. Ela me abraçou, forte, como se quisesse me proteger mesmo sendo ela a mais frágil. Eu te amo, disse, e me surpreendeu. Não do jeito que você deve estar pensando, mas te amo como nunca amei ninguém, como família, como pai, como tudo que nunca tive. Senti as lágrimas virem, segurei ela também. Eu também te amo, menina, e não vou deixar nada te acontecer. O sol começou a descer. Pegamos o que podíamos usar como arma, facas, ferramentas, até pedaços de madeira. Trancamos tudo e esperamos. O pôr do sol chegou pintando o céu de laranja e roxo. Lindo, trágico. E com ele veio o som de motores. 3 caminhonetes. Pararam em frente ao portão e o inferno estava prestes a começar. As 3 caminhonetes pararam em fila, os faróis acesos apontados diretamente para casa. A luz forte invadia pelas janelas, transformando tudo em sombras duras e brancas. Ouvi portas batendo, vozes, risadas, o som de botas pesadas na terra. Luísa estava atrás de mim, tremendo. Coloquei ela no canto mais seguro da sala, longe das janelas. Fica aqui,
ordenei. Não importa o que aconteça, fica aqui. João, eles são muitos. A gente não tem chance. Sempre tem chance. Enquanto a gente tiver ar nos pulmões, tem chance. Peguei um pedaço de cano de ferro que tinha separado. Não era muito, mas era algo. Fui até a janela e olhei por uma fresta. Contei 8 homens, todos armados, revólveres, espingardas, um até com um rifle. E no meio deles, Hélio Tavares, os braços cruzados, um cigarro pendurado na boca. João Batista, gritou ele, a voz ecoando na noite. Sei que tá aí, vou te dar uma última chance. Manda minha filha para fora e a gente vai embora. Você continua vivo, sua fazenda continua de pé, todo mundo feliz. Não respondi. Fiquei olhando, calculando, 8 contra 1. Impossível vencer pela força, precisava usar a cabeça. Tá me ignorando? Gritou Hélio de novo. Acha que isso é inteligente? Você tem 5 minutos. Depois disso, a gente entra. Voltei para onde Luísa estava. Ela chorava baixinho, a mão na barriga. Ele vai incendiar a casa, sussurrou. Eu conheço ele. Vai botar fogo e esperar a gente sair correndo. Ou a gente sai antes disso. Como? Tem uma porta nos fundos. Dá pro mato. Se a gente conseguir chegar lá sem ser visto, conseguimos fugir. E depois? A gente foge para sempre? Se for preciso. Ela me olhou, os olhos vermelhos, mas determinados. Não vou mais fugir. Cansei de fugir. Se for para morrer, que seja enfrentando. Luísa, não fala isso. Tô falando sério. Minha vida toda eu fugi. Fugi do meu pai. Fugi dos problemas. Fugi de mim mesma. Não vou mais. Se ele quer me matar, vai ter que me olhar nos olhos enquanto faz isso. Ia responder quando ouvi o som de vidro quebrando. Uma janela! Gritei para Luísa abaixar. Uma garrafa entrou pela janela quebrada. Tinha fogo na ponta, um coquetel molotov caseiro. A garrafa bateu no chão e explodiu. Fogo se espalhou pela sala, subindo pelas cortinas velhas, lambendo a parede de madeira. O cheiro de querosene e fumaça encheu tudo instantaneamente. Agora vocês saem ou saem, gritou Hélio rindo. O fogo subia rápido, rápido demais. A madeira velha da casa era pasto perfeito. Em segundos, metade da sala estava em chamas. Vamos! Gritei, puxando Luísa. Corremos para os fundos. A fumaça já estava densa, entrando nos pulmões, fazendo os olhos arderem. Chegamos na porta dos fundos. Tranquei a frente, mas esqueci de trancar essa. Abri. Do lado de fora, 2 dos capangas esperavam. Sorriram ao nos ver. Acharam que iam fugir? Disse um deles. Não pensei. Balancei o cano de ferro com tudo. Acertei o rosto do primeiro. Ele caiu gritando, o nariz explodindo em sangue. O segundo veio para cima, maior, mais forte, me agarrou, tentou me desarmar. Lutamos. Ele me jogou contra a parede. Senti as costelas já machucadas protestarem. Mas consegui acertar uma joelhada no estômago dele. Ele se curvou. Acertei de novo, dessa vez com o cotovelo na nuca. Caiu. Corre! Gritei para Luísa. Corremos pro mato. A noite estava escura, sem lua. Só a luz do incêndio atrás de nós iluminava. Ouvi gritos, Hélio berrando ordens, passos correndo. Entramos no mato fechado, galhos cortando a pele, raízes tentando nos derrubar. Luísa tropeçou. Segurei ela antes que caísse. Consegue continuar? Consigo, respondeu ofegante. Seguimos. Mas fundo. O mato aqui eu conhecia como a palma da mão. Tinha caçado aqui por anos, conhecia cada trilha, cada esconderijo. Eles não conheciam, isso era vantagem, mas eram 8. E eu estava ferido. E Luísa grávida, exausta. Ouvi cachorros. Merda, eles tinham trazido cachorros, podiam seguir nosso cheiro. A vantagem acabou de sumir. Precisamos do rio, disse. Se entrarmos na água, os cachorros perdem o rastro. O rio? Luísa parou, o medo voltando. Não posso. Não depois. É a única chance.
Confie em mim. Ela hesitou, mas assentiu. Seguimos na direção do Pindaré. Dava para ouvir o barulho da água à distância, mas também dava para ouvir os cachorros cada vez mais perto, os latidos furiosos, os homens gritando. Chegamos na margem. O rio estava mais calmo que naquele dia, mas ainda assim assustador na escuridão. Luísa parou na beira, o corpo inteiro tremendo. Não consigo, chorou. Não consigo entrar aí de novo. Eu tô aqui, não vou te soltar. Prometo. João, confia em mim. Ela olhou para mim, para o rio, de volta para mim e assentiu. Entramos juntos. A água estava fria, gelada até. Desci segurando firme na mão dela. Quando a água bateu na cintura de Luísa, senti ela congelar. Respira, disse. Só respira. Eu tô com você. Começamos a atravessar. A correnteza puxava, mas nada como antes. Conseguíamos resistir. Eu ia na frente puxando ela, testando cada passo antes de dar o próximo. Ouvimos os cachorros chegarem na margem, latindo enlouquecidos. Mas pararam ali, não entraram na água. Perderam, gritou alguém. Entraram no rio, vão pela ponte. A ponte ficava a 1 quilômetro rio abaixo. Tínhamos tempo. Pouco, mas tínhamos. Chegamos do outro lado, ensopados, congelados, mas vivos. Luísa caiu de joelhos na margem, vomitando água do rio, o corpo sacudindo. Você conseguiu, disse, abraçando ela. Você enfrentou o medo e conseguiu. Ela chorava e ria ao mesmo tempo. Um riso histérico de quem escapou da morte 2 vezes no mesmo lugar. Mas não podíamos parar. Segui em frente, agora na direção da estrada principal. Se conseguíssemos chegar lá, parar um carro, pedir ajuda. Andamos por quase 1 hora. Cambaleando, tropeçando, mas andando. Luísa começou a ficar mais lenta, a respiração pesada, a mão sempre na barriga. Tá doendo, disse ela. O quê? A barriga. Tá doendo. Sentiu pânico. Dor como? Como? Não sei. Cólica. Forte. Merda. 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 O esforço, o estresse, a água fria, tudo isso podia... Para, disse. Vamos descansar. Não dá. Eles vão nos alcançar. Não importa, você precisa descansar. Sentamos encostados numa árvore. Luísa, dobrada de dor, gemendo baixinho. Coloquei a mão na testa dela. Estava quente. Febre. Aguenta firme, pedi. A gente tá quase. Quase onde? A gente tá perdido, sozinho. E eu tô perdendo meu bebê. Não tá perdendo nada. Só precisa respirar. Mas eu também estava apavorado. Não sabia nada sobre gravidez, sobre partos, sobre nada. Se algo acontecesse com o bebê, se Luísa piorasse, foi quando ouvi, ao longe, um motor, um carro na estrada. Fica aqui, disse. Não me deixa. Não vou deixar. Só vou até a estrada. Já volto. Corri. O corpo doía, mas corri. Cheguei na estrada justamente quando vi faróis se aproximando. Coloquei no meio da pista, acenando desesperado. O carro parou. Uma caminhonete. A porta se abriu e desceu. Seu Raimundo. João, graças a Deus. Como você... O que está fazendo aqui? Fiquei preocupado. Vim ver se você estava bem. Vi sua casa pegando fogo. Pensei que tinha morrido. Onde está a menina? No mato. Tá passando mal. Preciso levar ela para o hospital. Entra, vamos buscar ela. Voltamos correndo. Luísa estava onde deixei, mas pior. Mais pálida. Tremendo mais. Seu Raimundo me ajudou a carregar ela até a caminhonete. Colocamos ela deitada no banco de trás. Ele acelerou. O hospital mais perto é na cidade, disse. Não podemos ir para a cidade. O Hélio controla tudo lá. Então vamos para o hospital da capital. Leva 2 horas, mas é mais seguro. Ela tem 2 horas. Olhei para trás. Luísa estava consciente, mas mal. As mãos na barriga, os olhos fechados. Aguenta, menina, pedi. Por favor, aguenta. A viagem foi a mais longa da minha vida. Cada minuto parecia 1 hora. Seu Raimundo dirigia rápido, mas a estrada era ruim, cheia de buracos.
Cada solavanco fazia Luísa gemer. Liguei o rádio, notícias, e então ouvi: escândalo em cidade do interior. Fazendeiro acusado de tentativa de homicídio contra a própria filha. A história foi divulgada por um jornalista local e está causando comoção. Funcionou. A matéria do Ricardo tinha saído. O nome de Hélio estava sendo destruído em rede nacional. Ouviu isso? Disse seu Raimundo. O Hélio está acabado. Não importa se a Luísa morrer. Não vai morrer. Não depois de tudo que passou. Chegamos no hospital, já passava da meia-noite. Corremos com Luísa nos braços. Médicos, enfermeiras, uma maca. Tiraram ela de mim e levaram para dentro. Fiquei na sala de espera, sujo, ensanguentado, molhado, destruído. Seu Raimundo sentou do meu lado. Ela é forte, disse. Vai conseguir, rezei. Eu que não rezava há décadas, rezei. Pedi a Deus, ao universo, a qualquer coisa que estivesse ouvindo que salvasse aquela menina, que salvasse o bebê. Que depois de tanta dor, tanta perda, permitisse que algo bom acontecesse. Passou 1 hora, 2, 3, um médico finalmente apareceu. Jovem, cansado, mas sorrindo. Família da Luísa Tavares? Levantei num pulo. Sou eu, como ela tá. Estável. E o bebê também. Foi por pouco. Ela teve um princípio de aborto espontâneo causado por estresse extremo e hipotermia. Mas conseguimos reverter. Ela e o bebê vão ficar bem. Senti as pernas fraquejarem. Seu Raimundo me segurou. Posso ver ela? Pode. Mas ela tá dormindo. Os sedativos. Deixa descansar um pouco. Só quero ver se tá bem. Ele me levou até o quarto. Luísa estava numa cama branca, limpa, conectada a aparelhos que bipavam suavemente. O rosto finalmente em paz, sem medo, sem dor, só dormindo. Sentei na cadeira ao lado, segurei a mão dela e pela primeira vez em mais de 20 anos, chorei. Chorei tudo que tinha guardado, tudo que nunca deixei sair. A perda da família, a solidão, o vazio e agora o alívio. O alívio de que tinha salvado alguém, de que não tinha falhado dessa vez. Luísa abriu os olhos de manhã, levou um tempo para focar, para entender onde estava. Quando me viu, sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. A gente conseguiu, sussurrou. Conseguiu, você conseguiu. Você e seu bebê tão bem. E você? Também tô bem, mais ou menos, mas tô vivo. E meu pai? Acabado. A história saiu. Tá em todo lugar. Ele não pode mais te tocar sem que o Brasil inteiro saiba. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Acabou então. Acabou mesmo. Acabou. Ficamos em silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros. Um silêncio de vitória, de sobrevivência, de recomeço. 3 dias depois, a Polícia Federal prendeu Hélio Tavares. As acusações eram muitas, tentativa de homicídio, ameaças, corrupção, e estavam investigando a morte da esposa. A casa de cartas que ele construiu com medo e dinheiro desmoronou. E ele, o homem que se achava intocável, estava numa cela. Luísa recebeu alta 1 semana depois. Voltamos para a fazenda, ou melhor, para o que sobrou dela. A casa tinha queimado quase toda, mas as paredes principais ainda estavam de pé. Dava para reconstruir. Vamos reconstruir juntos, disse ela. Juntos, concordei. E ali, naquela terra que já viu tanta dor, tanta solidão, começava algo novo. Uma família, não de sangue, mas de escolha. E isso era mais forte que qualquer laço. 6 meses depois, acordo com o cheiro de café vindo da cozinha. Não é meu café, é o café de Luísa, aquele que a mãe dela ensinou, aquele que tem gosto de manhã nova, de recomeço, de vida. Levanto devagar, o corpo ainda dói às vezes. As costelas que quebraram na surra nunca voltaram a ser exatamente como eram. Mas a dor não me incomoda mais. É uma dor que me lembra que sobrevivi, que lutei, que venci. Vou até a janela e olho lá fora. A casa nova ainda cheira a madeira fresca. Reconstruímos tudo do zero.
Seu Raimundo trouxe o filho dele, o Toninho, e mais 2 rapazes da cidade. Trabalhamos durante 3 meses, sol a sol, erguendo as paredes de novo, colocando o telhado, pintando. Não ficou igual, ficou melhor. Porque agora não é mais a casa de um homem sozinho. É o lar de uma família. Saio do quarto e vou até a cozinha. Luísa está lá, a barriga enorme agora, 8 meses de gravidez, mexendo algo no fogão. Ela canta baixinho, uma música que não conheço, mas que tem melodia suave, de ninar. Bom dia, digo. Ela se vira, o rosto iluminado. Mudou tanto nesses meses. O cabelo cresceu, brilhante e bem cuidado. O rosto ganhou cor, saúde. Os olhos não têm mais aquele medo constante. Ainda aparecem sombras às vezes, principalmente à noite, quando os pesadelos vêm, mas estão cada vez mais raros. A vida vai curando, devagar, no seu próprio tempo. Bom dia, responde sorrindo. Dormiu bem? Como uma pedra. E você? O bebê deixou você dormir? Ela coloca a mão na barriga, fazendo carinho. Ele ficou quieto a noite toda. Acho que também está cansado de chutar. Ele: você tem certeza que é menino? Tenho. Mãe sabe essas coisas. Sento à mesa. Ela serve o café, coloca pão, queijo, manteiga. A rotina da manhã que se tornou sagrada para nós dois. Esse momento de paz antes de começar o dia. Recebi uma carta ontem, diz ela, sentando do meu lado, do advogado. E o julgamento do meu pai foi marcado, mês que vem. Eles querem que eu testemunhe. Olho para ela. Sei o quanto isso é difícil. Enfrentar ele de novo, mesmo que seja num tribunal, mesmo que ele esteja algemado. Você vai? Ela fica pensativa, a mão girando a caneca de café. Vou. Preciso. Não por ele, por mim. Preciso olhar na cara dele e dizer tudo que nunca pude dizer. Preciso que ele saiba que não conseguiu me destruir, que eu sobrevivi, que vou ter meu filho, que vou ser feliz apesar dele. Quer que eu vá com você? Eu ia pedir isso, mas não sei se você quer voltar para a cidade. Depois de tudo, eu vou. Onde você for, eu vou. Sempre. Ela segura minha mão sobre a mesa. As mãos dela não tremem mais. São firmes, seguras. Obrigada por tudo. Sei que já falei isso 1000 vezes, mas preciso falar de novo. Você salvou minha vida, João. E não foi só no Rio. Foi todo dia desde então. Todo dia você escolheu ficar, escolheu lutar, escolheu acreditar que eu valia a pena quando nem eu acreditava. Você sempre valeu a pena, desde o primeiro momento. Às vezes, eu penso em como seria se você não tivesse passado por aquela estrada naquele dia. Se não tivesse ouvido meu grito, se tivesse ignorado como todo mundo sempre ignorou. Mas eu passei, eu ouvi e não o ignorei, porque acho que a gente não encontra as pessoas por acaso. Acho que você precisava de mim tanto quanto eu precisava de você. Você precisava de mim. Olho para ela, para essa menina que chegou destruída e agora está aqui, forte, grávida, sorrindo. Mais do que você imagina. Eu estava morto por dentro, Luísa. Vivo, mas morto. A solidão tinha comido pedaços de mim que achei que nunca ia recuperar. A vontade de viver, de sentir, de importar com algo. Tudo isso tinha ido embora. E então, você apareceu. E me fez lembrar do que era ser humano de novo. Ela limpa uma lágrima que escapa. A gente se salvou então. Um ao outro. Acho que sim. Ficamos em silêncio por um momento. Lá fora, os pássaros cantam. O sol nasce pintando o céu de rosa e dourado. Uma brisa suave entra pela janela, trazendo o cheiro da terra molhada da chuva da noite passada. Você pensou no nome? Pergunto. Pensei. Quero chamar ele de Miguel. Miguel, bonito. Por que Miguel? Porque significa quem é como Deus. E eu quero que ele cresça sabendo que é especial, que foi desejado, que foi amado antes mesmo de nascer, tudo que eu nunca fui. Ele vai saber. A gente vai fazer questão disso. A gente? Gosto disso.
Gosto de saber que ele vai ter um avô. Um avô de verdade, que ama, que protege, que ensina o certo. Sinto um nó na garganta. Nunca pensei que seria chamado de avô. Nunca pensei que teria essa chance de novo. Vou fazer o melhor que puder. Você já faz. Depois do café, saímos para a varanda. É meu momento preferido do dia. Sentar aqui com ela, olhando a imensidão da fazenda, planejando o futuro. Tava pensando, diz Luísa, que quando o Miguel nascer, eu queria voltar a estudar. Não terminei o colegial. Larguei no segundo ano. Mas quero terminar. Quero fazer faculdade. Quero ser alguém que ele possa se orgulhar. Ele já vai ter orgulho, mas se você quer estudar, a gente dá um jeito. Tem escola na cidade. Você pode ir de manhã, eu cuido dele. Você faria isso? Faria tudo. Você merece ter a vida que sempre quis. Merece realizar seus sonhos. Meu sonho mudou, sabia? Antes eu sonhava em fugir, em ir para longe, para a cidade grande, nunca mais voltar. Agora meu sonho é ficar. É criar meu filho aqui nessa terra com você. É ter paz, simples assim. Paz não é pouca coisa, é tudo. Aprendi isso. Uma caminhonete aparece na estrada. Reconheço, é o seu Raimundo. Ele vem aqui quase toda semana. Traz mantimentos, notícias da cidade, companhia. Ele para em frente à casa, desce com uma sacola grande. Bom dia, minha gente! Grita alegre. Trouxe umas coisas para vocês. Bom dia, seu Raimundo, responde Luísa. Entra, acabamos de fazer café. Ele sobe na varanda, abraça nós dois, coloca a sacola na mesa. Trouxe umas roupinhas de bebê que a Dona Maria separou. Eram do nosso neto, tão quase novas. E trouxe jornal também. Saiu mais uma matéria sobre o caso. Pego o jornal, a manchete. Fazendeiro acusado de homicídio vai a júri popular. Vítima, a própria filha, se prepara para testemunhar. Leio a matéria. Fala sobre o caso inteiro, sobre o rio, sobre as ameaças, sobre o incêndio. Fala sobre mim também, me chamando de herói. Não gosto disso, não sou herói. Apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. A cidade toda está comentando, diz seu Raimundo. Todo mundo do lado de vocês. O Hélio não tem mais ninguém. Até os capangas dele viraram testemunha de acusação para reduzir pena. Tá acabado. Bom, diz Luísa, mas sem raiva na voz. Só cansaço. Não quero vingança. Só quero que ele pague pelo que fez, que não possa fazer com mais ninguém. Vai pagar. O promotor disse que é prisão certa. Uns 20 anos, talvez mais. Luísa assente, coloca a mão na barriga de novo. Esse gesto que se tornou automático. Proteção. Amor. Seu Raimundo fica para almoço. Fazemos uma comida simples, mas farta. Arroz, feijão, carne de panela, salada da horta. Comemos juntos, conversando, rindo. Seu Raimundo conta histórias da cidade, fofocas bobas, coisas do dia a dia. É bom, é normal. É vida sendo vivida sem drama, sem medo. Quando ele vai embora, já é meio da tarde. Luísa vai descansar. O médico mandou ela repousar mais por causa da gravidez de risco. Eu vou pro curral, cuidar do gado. Enquanto trabalho, penso em tudo que mudou. 6 meses atrás, essa fazenda era um deserto emocional. Era um lugar para esconder, não para viver. Agora é diferente. Tem vida, tem futuro, tem amor. Penso no meu filho, aquele que não vi crescer. Deve ter uns 35 anos agora. Será que tem família? Será que é feliz? Às vezes penso em procurar, em tentar um contato, mas tenho medo. Medo que ele não queira saber de mim. Medo de abrir uma porta que está fechada há tanto tempo, mas talvez um dia, talvez quando o Miguel nascer, eu encontre coragem para dizer para o meu filho que me tornei avô, que aprendi, tarde, mas aprendi o que significa família. Volto para casa quando o sol começa a descer. Luísa está na cozinha preparando o jantar. Música tocando no rádio velho. Ela dança enquanto mexe a panela, desajeitada por causa da barriga grande, mas feliz. Precisa de ajuda? Pergunto. Pode botar à mesa. Ajudo.
Essa rotina se tornou sagrada. Jantar juntos, conversar sobre o dia, planejar o amanhã, as coisas simples que fazem a vida valer a pena. Durante o jantar, ela fica quieta, pensativa. O que foi? Pergunto. Tava pensando, quando o Miguel nascer, eu queria que a gente registrasse ele com o seu sobrenome também. Meu sobrenome é Miguel Batista Tavares, ou só Miguel Batista, tirando o Tavares de vez. Não quero que ele carregue o nome do meu pai. Quero que carregue o seu. Você é o pai dele de verdade. Não o que fez ele existir, mas o que vai estar presente. O que vai ensinar, proteger, amar. Sinto os olhos marejarem. Tem certeza? Absoluta. Seria uma honra. Ela sorri. Aquele sorriso que ilumina tudo. Então tá decidido. Miguel Batista. À noite, depois que Luísa vai dormir, fico na varanda como sempre faço. Mas agora não é mais para fugir do silêncio, é para apreciar. O silêncio aqui não tem mais peso, tem paz. Olho para as estrelas, milhares delas pontuando o céu escuro. Penso em tudo que aconteceu, em como a vida é estranha, como em um único momento tudo pode mudar. Se naquele dia eu tivesse escolhido outra estrada, se tivesse ignorado o grito, se tivesse deixado o rio levar, nada disso estaria acontecendo. Eu ainda estaria sozinho. Ela estaria morta. O Miguel nem existiria. Mas eu ouvi, e pulei, e salvei. E no processo, fui salvo também. 3 semanas depois, no meio da madrugada, Luísa me acorda. João, acorda! Pulo da cama. O que foi? A bolsa estourou. O bebê tá vindo. O pânico me atinge como um soco. Agora? Já? Agora. Corro, tropeço, visto qualquer roupa, pego as chaves da caminhonete. Ajudo ela a sair da casa. Cada contração faz ela parar, segurar a barriga, respirar fundo. Calma, digo, tentando parecer calmo quando tô apavorado. A gente chega a tempo. A viagem até o hospital é desesperadora. Luísa grita a cada contração. Eu dirijo rápido, rápido demais, mas não rápido o suficiente. Aguenta, peço. Tá quase. Não aguento. Ela chora. Dói muito. Você aguenta. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você já passou por coisa pior. Isso aqui é diferente. Isso aqui é vida chegando. Chegamos no hospital às 4 da manhã. Enfermeiras, maca, correria, levam ela para a sala de parto. Tento ir junto, mas não deixam. Só família, diz uma enfermeira. Eu sou família, grito. Luísa, já sendo levada, grita de volta. Deixa ele entrar. Ele é meu pai. É o avô do meu filho. A enfermeira hesita, mas deixa. Entro na sala. Me dão roupa esterilizada, máscara. Fico ao lado de Luísa, segurando a mão dela enquanto ela empurra, grita, chora, luta. Mais um pouco, diz a médica. Tá quase. Mais uma força. Luísa aperta minha mão tão forte que acho que vai quebrar, mas não solto. Nunca vou soltar. E então, um choro. Fino, agudo, perfeitinho. O choro de uma vida nova entrando no mundo. É um menino, anuncia a médica levantando o bebê. Luísa chora. Eu choro. Todo mundo chora. Limpam o bebê, colocam ele no peito da Luísa. Ela olha para ele com um amor tão puro, tão absoluto, que dói de tão bonito. Oi, Miguel, sussurra. Oi, meu amor. A mamãe tá aqui, você tá seguro. Você é amado, sempre vai ser. Olho para aquele bebezinho vermelho, pequeno, perfeito, e sinto algo dentro de mim se curar completamente. A ferida de ter perdido a chance com meu filho. Agora tenho outra chance, não para consertar o passado, mas para construir um futuro melhor. Quer segurar? Pergunta Luísa. Posso? Ele é seu neto. Com cuidado, infinito cuidado, pego Miguel nos braços. Tão leve, tão frágil, tão perfeito. Oi, Miguel, digo, a voz embargada. Bem-vindo, seu avô tá aqui e vai estar sempre. 1 mês depois,
O julgamento. Entramos no tribunal. Eu, Luísa e o bebê. Miguel dorme tranquilo no colo dela, alheio a tudo. Hélio Tavares está lá, sentado entre dois policiais. Quando nos vê entrar, o rosto dele se contorce. Raiva, ódio, mas também algo mais. Surpresa ao ver o bebê. Ver que, apesar de tudo, a vida venceu. Luísa testemunha, conta tudo. Cada detalhe, cada dor. Não chora. Fala firme, clara, forte. O tribunal inteiro escuta em silêncio. Quando termina, olha diretamente para o pai. Você tentou me matar. Tentou matar meu filho, mas não conseguiu. Eu tô viva. Meu filho tá vivo. E a gente vai ser feliz. Não apesar de você, mas sem você. Você não existe mais para mim. É um estranho. E sempre foi. Hélio não responde, apenas abaixa a cabeça. O júri demora 2 horas para decidir. Voltam com o veredito. Culpado. 25 anos de prisão. Saímos do tribunal. O sol tá brilhando. Luísa respira fundo. Livre. Finalmente livre. Acabou, diz. Acabou. Confirmo. E agora começa. Agora começa. Hoje, 1 ano depois de tudo, acordo com o som de risadas. Vou até a sala. Miguel, agora com 8 meses, engatinha pelo chão. Luísa corre atrás dele, brincando. Ele ri aquela risada gostosa de bebê. Quando me vê, ele bate as mãozinhas animado. Pego ele no colo. Ele me abraça do jeitinho dele, a cabecinha encostada no meu ombro. Vovô, balbucia. Meu coração explode. Ele falou, diz Luísa emocionada. Ele disse vovô. Disse, confirmo, as lágrimas caindo. Fico ali, segurando meu neto, olhando para Luísa, para essa família improvável que construímos dos destroços. E penso, valeu a pena. Cada dor, cada medo, cada luta. Valeu a pena, porque no final, o que nos salva não é nunca cair. É escolher levantar, é escolher continuar. É escolher, apesar de tudo, acreditar que o amor existe e que vale a pena lutar por ele. Naquele dia no Rio, quando ouvi aquele grito, não sabia que estava salvando 2 vidas, a dela e a minha. 2 náufragos que se encontraram na correnteza e decidiram nadar juntos até a margem. E agora, na margem segura, construímos um lar. E descobrimos que família não é sangue, é escolha, é presença, é amor. E isso sim, isso é tudo.